Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, combatente da liberdade. Jean-Jacques Rousseau nasceu em 28 de junho de 1712 em Genebra, na Suíça. A mãe dele morreu logo após o nascimento e com cerca de 12 anos abandonado pelo pai passou a seguir de casa em casa vivendo com parentes empregados, patrões e armantes. Por volta de 1742 Rousseau, agora vivendo em Paris e trabalhando como professor e anotador de música, fez a Missa de Conde Diderot, uma das maiores figuras do iluminismo. Finalmente Rousseau também se tornou conhecido como o pensador-chave do iluminismo, apesar de seu relacionamento ser complexo com os ideais e as outras figuras do movimento. O primeiro reconhecimento público ocorreu em 1750 como discurso sobre as ciências e as artes. A Academia de Dijon realizou o concurso de ensaios sobre a questão a restauração das ciências e das artes tendiam a purificar os costumes morais. Rousseau, que recebeu o prêmio, argumentou que a moral e a bondade estavam corrompidas pelo avanço da civilização, uma ideia que se tornaria recorrente ao longo de seus textos filosóficos posteriores. Rousseau seguiu produzindo textos notáveis, como seu famoso texto político, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, e sua fama aumentou. Em 1762, porém, sua popularidade começou a decair com a publicação do Contrato Social e Emilio da Educação. Os livros foram recebidos com grande controvérsia e clamor, que incluiu a queima de seus textos em Paris e Genebra, fazendo com que a monarquia francesa ordenasse sua prisão. Rousseau escapou da França e foi morar na cidade suíça de Neuchâtel, onde renunciou à cidadania de Genebra e também começou a trabalhar em sua famosa autobiografia Confissões. Ele acabou retornando à França e se refugiou como filósofo inglês David Hume. Em 2 de julho de 1778 morreu subitamente. Em 1794, durante a Revolução Francesa, o novo governo revolucionário, cuja visão era amplamente diferente daquela da monarquia, ordenou que as cinzas de Rousseau fossem depositadas no Panthéon de Paris e que ele passasse a ser lembrado como um herói nacional. Os temas mais comuns ao longo dos textos filosóficos mais importantes de Jean-Jacques Rousseau relacionam-se às ideias de liberdade, moralidade e o estado natural. Seu trabalho lançou as bases das revoluções francesa e norte-americana e teve impacto profundo na filosofia ocidental. Discurso sobre a origem da desigualdade é um de seus mais famosos textos político-filosóficos. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Jean-Jacques Rousseau explica os elementos essenciais de sua filosofia. Primeiro, ele apresenta os diferentes tipos de desigualdade existentes entre as pessoas. Com base nisso, ele tenta determinar quais delas são naturais e quais não são, que podem ser então evitadas. Rousseau acreditava que o homem, como qualquer outro animal encontrado na natureza, era motivado por dois tipos de princípios: a autopreservação e a compaixão. Em seu estado natural, o homem é feliz, necessita de pouco e não sabe nada a respeito de Deus e do diabo. A única coisa que separa o homem dos outros animais é um sentido, embora irrealizado, de busca da perfeição. É essa ideia de aperfeiçoamento que possibilita que o homem mude ao longo do tempo. Os humanos socializam com outros humanos, a mente se desenvolve e a razão começa a se formar. No entanto, a socialização leva também a um princípio que ele chama de amor próprio, que faz com que o homem se compare com os outros e busque dominar com o objetivo de produzir felicidade para si mesmo. Conforme a sociedade humana se tornara mais complexa e o amor próprio desenvolveu-se, elementos como a propriedade privada e a divisão do trabalho possibilitaram a exploração dos pobres. Os menos favorecidos então passaram a lutar pelo fim dessa discriminação, começando uma guerra com os ricos. Por sua vez, os ricos ludibriaram os pobres com a criação de uma sociedade política que clama por oferecer igualdade. No entanto, essa igualdade não é oferecida e, em vez disso, a opressão e a desigualdade tornaram-se fatores permanentes da sociedade.
As desigualdades naturais de Rousseau. De acordo com Rousseau, as únicas desigualdades naturais são as diferenças de força física, pois são derivadas do estado natural. Na sociedade moderna o homem é corrompido e as desigualdades resultantes das leis e da propriedade não são naturais e não devem ser toleradas. O contrato social. Talvez Jean-Jacques Rousseau seja mais conhecido por seu livro O Contrato Social, no qual afirmou celebremente: os homens nascem livres embora estejam acorrentados em todos os lugares. De acordo com ele, quando o homem é colocado na sociedade está em completa liberdade e estado de igualdade. Contudo, a sociedade civil atua com suas correntes e suprime a liberdade inerente ao ser humano. Para Rousseau, a única forma legítima de autoridade política é aquela em que todas as pessoas tenham concordado em torno de um governo como objetivo da preservação mútua através de um contrato social. Ele se refere a esse grupo como o soberano, que deve sempre expressar as necessidades coletivas das pessoas e oferecer o bem comum a todos independentemente das opiniões e dos desejos individuais. Ele denomina isso de vontade geral. A vontade geral também fundamenta a criação das leis. Rousseau não relega a importância do governo e compreende que poderia haver algum desacordo entre o soberano e o governo, seja a autoridade monárquica, aristocrática ou democrática. Para amenizar essas tensões, ele propõe que o soberano realize assembleias periódicas e vote com base na vontade geral. As assembleias devem contar com a participação do povo do soberano, pois, para não perder sua soberania, uma vez eleitos, esses representantes devem estar presentes, sendo que as votações praticamente unânime significa um estado realmente saudável. Além disso, Rousseau defende que deve existir uma corte para mediar os conflitos entre os indivíduos e entre o governo e o grupo soberano. O Contrato Social é um dos livros mais importantes da filosofia ocidental. Em uma época de desigualdade política, ele tornou claro que o direito do governo era governar de acordo com o consenso dos governados. Suas ideias radicais a respeito dos direitos do homem e da soberania do povo são frequentemente reconhecidas como a base fundamental dos direitos humanos e dos princípios democráticos.